Quando você coloca uma carga elétrica dentro de um campo elétrico, essa carga elétrica ela sente a ação de uma força, né? Isso acontece porque você tem dois campos ali interagindo. Você tem um campo elétrico externo, onde você colocou essa carga elétrica, e você tem o próprio campo elétrico produzido pela carga. E aí a interação entre esses campos dá origem à força que acontece, né, que é produzida sobre a carga elétrica. Então, isso é o que acontece toda vez que você tem um tipo de interação à distância. A mesma coisa acontece aqui no caso do magnetismo. Você tem um campo externo, produzido pelo ímã, e daí você coloca uma corrente elétrica que, por si só, também produz um campo magnético dentro desse campo do ímã, e daí a interação desses dois campos é que promove a ação da força, tá? Por isso que acontece a força magnética. Então, o que a gente vai discutir na aula de hoje é como que a corrente elétrica no fio é capaz de produzir campo, tá bom? Isso a gente chama de lei de Ampère. A lei de Ampère diz como que acontece a geração de campo magnético quando você tem um fio conduzindo corrente. Imagina que você tem um fio de cobre, daí você liga esse fio de cobre nos terminais da bateria, você vai ter ali uma corrente, naturalmente vai surgir no entorno desse material, né, no entorno desse fio, um campo magnético. E aí quem diz para a gente como que esse campo magnético se comporta é a lei de Ampère, que a gente vai ver aqui na aula de hoje. Tá? Deixa eu ver quem está chamando aqui. Então, é o seguinte, né? Vamos supor que você tenha um fio de cobre, né, ligado nos terminais da bateria, é o que a gente está vendo nessa figura aqui ao lado, tá? E aí você tem um ponto do fio ligado no polo positivo, né, um outro ponto do fio ligado no polo negativo, daí você vai ter uma corrente elétrica fluindo por aqui, tá? Então, de acordo com essa figura que a gente está vendo, como o polo positivo está ligado aqui ao ponto A desse trecho, né, que está em zoom, e o ponto C está ligado ao polo negativo, isso significa que a corrente que você está produzindo aí está indo de A para C. Tá? Nesse trechinho aqui do fio, a corrente ela vai de A para C, ou seja, a corrente está subindo, né, ao longo desse fio. Tá? O que se verifica, você pegar uma bússola ou uma agulha imantada e ir colocando aqui no entorno desse fio, é que essa bússola vai em cada ponto onde você colocar ela, está orientada numa certa direção. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que você pegue essa agulha, né, essa bússola, e coloque aqui ao lado direito, nesse ponto 4. O que você vai ver é que a agulha da bússola vai estar orientada nesse sentido, ó, com o campo magnético apontando para cima. Tá? Norte em cima, sul embaixo, campo magnético apontando para cima. E daí, se você pegar essa bússola e tirar da posição 4 e colocar ela nessa posição 1 aqui, que está acima do fio, o que você vai verificar é que o campo magnético ele vai estar apontando para a esquerda. Daí assim vai, conforme você vai colocando a bússola em pontos diferentes no entorno desse fio, o que você vai verificar é que o campo magnético, a orientação do campo magnético, ela está circulando esse fio, tá? Aqui o fio que conduz a corrente está representado por esse desenho aqui, né? Então o que a gente tem é uma corrente elétrica saindo do plano da tela, seguindo aquilo que a gente viu já nas aulas anteriores, né? Se eu tenho uma bolinha com um ponto no meio, isso indica que aquela grandeza ali está saindo do plano da tela, tá bom? Então, se eu tenho uma corrente elétrica orientada nesse sentido, saindo do plano da tela, que é o que equivale a você estar olhando esse fio aqui, ó, de cima. Imagina que você está olhando esse trecho de A até C de cima, tá? Isso equivale a essa figura aqui que está aqui à esquerda, aqui embaixo, tá? E aí o que você vai observar, se você for colocando a agulha em várias posições diferentes no entorno desse fio, é que o campo magnético vai estar sempre girando no entorno desse fio, dessa corrente, tá? E aí se você verificar bem, ó, quando o fio, a corrente está apontando para fora, saindo do plano
do quadro, do plano da tela, o campo magnético está girando aqui, ó, no sentido anti-horário, tá vendo? Você inverter a corrente, ou seja, se ao invés de um ponto tivesse um X ali, né, indicando que a corrente está entrando no plano da tela, aí, logicamente, que a orientação do campo magnético também ia inverter, né? Ao invés de você ter o campo girando no sentido anti-horário, você teria o campo magnético girando no sentido horário, tá bom? E aí você tem as linhas de indução, ou linhas de campo, né? Que são essas circunferências aqui no entorno da corrente. Significa que em cada ponto que você escolher em cima dessa linha de indução, o campo magnético gerado por essa corrente é um vetor tangente a essa circunferência nesse ponto e orientada no sentido da linha de indução, tá? Então, nesse ponto aqui em cima, por exemplo, o campo magnético ele está para a esquerda, tá vendo? Porque esse campo magnético aqui para a esquerda, ele é tangente à linha de indução nesse ponto e está orientado no sentido da linha, tá? Que é girando no sentido anti-horário aí, tá? Então, esse é o comportamento do campo magnético em torno de uma corrente. Aqui embaixo a gente tem essa figura repetida, né? Você tem o fio conduzindo corrente saindo do plano da tela, porque eu estou representando por um ponto, e daí as linhas de indução são linhas, são circunferências, né? Orientadas no sentido anti-horário, tá? Aqui embaixo a gente vê o caso oposto, né? Você tem a corrente entrando no plano da tela, por isso que é um X, e aí o campo magnético vai estar circulando no sentido horário, tá? A gente vai ver daqui a pouco que o módulo do campo magnético, logicamente que diminui com a distância, né? E aumenta com a corrente. Então, para determinar o módulo do campo magnético, a gente ainda vai ver essa discussão mais para frente, tá? Antes, é interessante a gente prestar um pouco de atenção nessa regrinha aqui que a gente adota para determinar a orientação do campo magnético. Isso aqui é também chamada regra da mão direita, ou regra de Ampère, né? Regra de Ampère porque a gente está discutindo a lei de Ampère, né? E aí, então, faz todo sentido chamar a regra de Ampère. Então, como é que funciona a regra de Ampère, ou a regra da direita? Ó, você coloca o seu polegar na orientação da corrente, tá? Então, aqui essa figura A está mostrando para a gente uma corrente que está subindo ao longo desse fio. Então, o seu polegar vai estar apontando para cima, indicando que você tem uma corrente que está subindo. E aí a sua mão, os outros dedos da mão, circulam o polegar no sentido das linhas de indução, tá? Das linhas de campo magnético, tá bom? Então, por exemplo, se o seu polegar está apontando para cima, a sua mão está girando nesse sentido, de modo que se você olhar isso aqui de cima, você vai ver essas circunferências aqui apontando no sentido anti-horário, tá certo? Quando a corrente está para baixo, ó, seu polegar vai estar apontando para baixo, e daí o giro da sua mão em torno do polegar muda, né? Inverte, tá? Então, se você olhar isso aqui de cima, você vai ver que essas circunferências aqui estão orientadas no sentido horário, tá bom? Então, essa é a regra básica e bem simples, né? Que a gente usa para definir o sentido do campo magnético no entorno de uma corrente produzida em um fio de cobre, por exemplo, tá bom? E aí, com relação ao módulo, tudo se passa da forma mais simples que é possível de se imaginar, tá? Essa página aqui, ela está um pouquinho borrada, né? Então, o que interessa é essa regra aqui, ó. Acho que aqui embaixo está melhor de ver, né? Então, o que está dizendo para a gente essa regra? Ela está dizendo que o campo magnético, o módulo do campo magnético, produzido num certo ponto, né, uma distância da tua corrente, obedece essa regrinha aqui. Ela é proporcional. Isso aqui não é um símbolo de igual, é como se fosse um alfa, aquela letra alfa do alfabeto grego, que significa proporcional, tá? Então, o campo magnético B é proporcional a isso que está do lado de cá, à direita. Então, o que o campo magnético ele é proporcional? Ele é proporcional à a corrente elétrica, né, que está correndo pelo fio, e é inversamente proporcional à distância, tá? Da forma mais simples possível. Não aparece I ao quadrado,
nem seno de I, nada disso. Tá? Aparece I e R. A coisa mais simples que poderia acontecer. Tá? Então, isso significa o seguinte. Vamos supor que a gente está aqui nesse caso aqui. Tá? Deixa eu... Então, vamos supor que a gente está aqui num caso como esse. A gente sabe que a direção e o sentido do campo magnético é dado por essa regra da mão direita, mas aí digamos que eu queira determinar o módulo do campo magnético nesse ponto, né? Eu sei que o módulo do campo magnético nesse ponto, ele é proporcional à corrente I, que está fluindo por aqui, e é inversamente proporcional a essa distância, tá? Então, digamos que eu saiba, numa certa situação, quanto que vale o campo magnético, por exemplo, nesse ponto aqui. E aí eu quero determinar quanto que vale o campo magnético numa distância que é o dobro, tá? Se eu dobro a distância mantendo a mesma corrente I, significa que o campo magnético a essa distância maior vai ser a metade do campo magnético aqui, né? De acordo com essa regra. Tá? O campo magnético é inversamente proporcional à distância. Então, se eu dobro a distância, significa que o campo magnético vai cair à metade, se eu mantiver aqui a mesma corrente elétrica. Tá? Então, se eu triplico a distância, o campo magnético vai ser dividido por 3, né? Ele vai cair a terça parte, mantendo aqui a mesma corrente. Tá? Por outro lado, vamos supor que ao invés de eu estar me afastando do ponto, eu esteja considerando sempre o mesmo ponto. Mas aí o que eu estou fazendo é mexendo na corrente. Então, ao invés de eu ter uma corrente I, eu pego uma corrente 2I, que é o dobro. Então, o que vai acontecer com o campo magnético nesse ponto? Ele vai dobrar. Se valia, sei lá, 30 Tesla, vai passar a valer 60 Tesla. Ok? Então, isso mostra que o campo magnético ele é proporcional à corrente e inversamente proporcional à distância. Tá? Isso é a lei de Ampère, né? O conjunto dessa regra aqui da mão direita, que define a direção e o sentido do campo magnético, com essa regra aqui para o cálculo do módulo do campo magnético, quando eu sei a distância e a corrente, né, o conjunto dessas duas coisas a gente chama de lei de Ampère. E aí aqui tem um exemplo numérico, né, para a gente poder manipular isso de uma forma um pouco mais operacional, né? Então, diz o seguinte, ó, um fio retilíneo transporta uma corrente I, né, com o sentido indicado na figura 23, 7A. Então, o fio é esse aqui, tá? A figura 23, 7A é essa. Para onde que está apontando a corrente elétrica que está fluindo nesse fio? Está para cima, tá vendo? E aí ele pede aqui na letra A, indique, na figura, a direção e o sentido do campo magnético criado pelo fio nos pontos M e N. Tá? Então, para eu determinar a direção e sentido do campo magnético nesses dois pontos, eu vou usar lá a tal da regra da mão direita, a regra de Ampère. Então, eu coloco o meu polegar orientado no sentido da corrente, para cima, né, que é o que tá indicado aqui na figura. A corrente sobe o fio, então meu polegar vai estar apontando para cima, e daí o campo magnético vai estar circulando aqui, ó, de acordo com o movimento dos meus 4 dedos no entorno do polegar. Isso significa que nesse ponto M, para onde que vai estar apontando o campo magnético? Ó, vai estar apontando para dentro, né, do plano da tela, tá? Por isso que a gente representa por um X aqui dentro de uma bolinha. Tudo que entra no plano da tela, ou no plano da folha, a gente representa dessa forma. Você faz uma bola, né, um círculo, e coloca um X no meio. Tá? E no ponto N? No ponto N, vai estar saindo do plano da tela. Né? Ó, observa o movimento dos teus dedos em torno do polegar. No ponto M, entra, e no ponto N, sai. Por isso que é representado por uma bola com um ponto no meio. Tá? Então, qualquer ponto que tiver à direita desse fio, o campo magnético vai estar entrando, e por isso vai ser representado por um X, dentro de uma circunferência.
Tá? Então, o ponto M, o ponto P e qualquer outro ponto aqui à direita, né, se eu for representar o campo magnético ali, vai ser uma circunferência com um X no meio. E do outro lado, né, a mesma coisa. Todo ponto que tiver aqui à esquerda vai ser representado por uma bola com um ponto no meio, porque está saindo do plano da tela. Tá? E aí aqui ele fala, na letra B, sobre o módulo. Sabendo que o módulo do campo magnético nos pontos M e N é 4 vezes 10 a menos 4 Tesla, qual será o módulo, a direção e o sentido do campo magnético nos pontos P e Q? A direção e o sentido a gente já discutiu, né? Todos os pontos que estão à direita do fio vão ser representados por X, porque é campo magnético entrando. Todos os pontos à esquerda por ponto, né? Porque é saindo do plano da tela. Mas e com relação ao módulo? O que a gente tem aqui para discutir? Ó, esse ponto N e o ponto M, os dois estão a 5 centímetros do fio, tá vendo? Significa que o campo magnético nesses dois pontos tem que ser o mesmo. Porque a corrente é a mesma para os dois pontos, e a distância que separa tanto esse ponto como esse do fio é 5 centímetros, nos dois casos. Tá? Então, para o ponto N e para o ponto M, a gente tem esse módulo aqui de campo magnético. Então, se esse é o módulo do campo magnético em M e em N, qual que vai ser o módulo do campo magnético em P e em Q? Né, que estão a distância que é o dobro. Tá vendo? A distância do ponto P até o fio é de 10 centímetros, o dobro da distância que separa a M do fio. Significa que o campo magnético em P vai ser a metade, né? Mesma coisa vale para o ponto Q lá do outro lado. Tá? Por isso que o campo magnético em P e em Q é 2 vezes 10 a menos 4 Tesla. Ok? Então, vocês observam aí que é tudo muito simples, né? O que acontece aqui na lei de Ampère. O campo magnético obedece a uma relação de proporção direta aí, né? Com relação à distância e com relação à corrente, né? Na verdade, o campo magnético é diretamente proporcional à corrente e inversamente proporcional à distância. Tá certo? E aí que tem alguns exercícios que vale a pena a gente discutir, pelo menos esses dois primeiros aqui. Então, é o seguinte, ó. O primeiro exercício diz o seguinte: considerando a figura deste exercício, essa figura aqui, indique a direção e o sentido do campo magnético criado pelo fio AC nos pontos P, Q e MR. Então, o ponto M e R estão acima do fio, os pontos P e Q estão abaixo do fio, né? Tudo que eu tenho que fazer é determinar, né, se nesses pontos aqui, M e R, o campo magnético está entrando ou está saindo, e nos pontos P e Q é a mesma coisa. Tá? Então é muito simples de ver isso. Primeiro a gente tem que olhar a orientação da corrente, né? Eu sei que o ponto A desse trecho aqui, que vai de A até C, está conectado ao polo positivo da bateria, tá vendo? Ó, o ponto A está conectado ao polo positivo. E o ponto C está conectado ao ponto negativo, ao polo negativo. Então significa que a corrente elétrica está indo de A para C. De A para C. E aí, para eu determinar a orientação, né, se é entrando ou saindo, né, nos pontos M, R, P e Q, eu tenho que usar a regra da mão direita, a regra de Ampère. Então, eu coloco meu polegar orientado no sentido da corrente, que é de A para C, e aí a minha mão vai estar girando no sentido do campo magnético. Então, aqui em cima, esses pontos aqui, tanto M como R, né, o campo magnético está saindo. Daí, se eu for representar isso aí, né, por um símbolo, eu coloco aqui uma circunferência e faço um ponto no meio. Tá? Tanto o ponto R como o ponto M vai ser representado dessa forma. Você faz uma circunferência e coloca um ponto no meio. Agora, os pontos daqui de baixo, P e Q, como eles estão na parte inferior do fio, né, você seguir a regra da mão direita aí, a regra de Ampère, aqui embaixo o campo magnético está entrando no plano da tela. Tá? Então, você faz uma bolinha e coloca um X no meio. Muito simples, é só isso, né? A resposta da número 1 é só indicar a direção e o sentido do campo magnético nesses pontos.
tá? E aí, na número 2, ele fala o seguinte, ó, no exercício anterior, considere que o valor do campo magnético em M seja 6 vezes 10 a menos 4 Tesla. Tá? Supondo que a intensidade da corrente no fio A tenha sido duplicada, responda qual será, então, o campo magnético em M. Então, eu estou olhando para esse ponto M aqui. Tá? Inicialmente, esse ponto M tem um campo magnético nele que vale 6. Né? 6 vezes 10 a menos 4. Se eu pegar essa corrente aqui e duplicar, multiplicar por 2, o que vai acontecer com o campo magnético aqui? Também vai ser multiplicado por 2. Então, de 6 vai passar a valer 12. Né? Então, isso é o que responde aqui a letra A. Ele quer saber qual que é o valor do campo magnético em M depois que eu duplicar essa corrente. Tá? E aí ele pergunta também no ponto R, o que acontece com o campo magnético, qual é o valor do campo magnético depois que eu duplico essa corrente. Ó, primeiro, a gente tem que ver quanto que valia o campo magnético inicialmente nesse ponto R. Tá? Então, se a gente olhar para essa figura, o que eu vejo? Ó, o ponto M está a 1 centímetro do fio, enquanto que o ponto R está a 3 centímetros do fio. Tá? Então, se aqui no ponto M o campo magnético é 6, inicialmente, quanto que vai ser o campo magnético aqui em cima? Vai ser 6 dividido por 3, né? Que a distância, ó, que separa R do fio é 3 vezes maior do que a distância que separa M do fio. Tá? Então, nesse ponto R, o campo magnético vai ser 2, inicialmente. É 1/3 do campo magnético que você tem no ponto M. Tá bom? Então, vale 2 inicialmente. Então, depois que você dobra a corrente, então de 2 vai passar a valer 4, né? Tá certo? Então, é tudo uma relação de proporção, né, que segue aí uma relação bem linear, né? Não tem nada de muito complicado para analisar essas questões aí sobre campo magnético produzido por um fio, tá? E aí você vê que o campo magnético em R, ele é sempre 3 vezes menor do que o campo magnético em M, né? Ó, inicialmente, em M vale 6, em R vale 2, e depois que você dobra a corrente, em M vai valer 12, né? E em R vai valer 4. Então, continua sendo sempre 3 vezes menor, porque a distância é sempre 3 vezes, né? A distância do ponto R até o fio é sempre 3 vezes a distância do ponto M até o fio. Tá? Esse exemplo 3 aqui, de repente, vale a pena a gente discutir também. É o seguinte, né? A figura deste exercício representa 2 condutores retilíneos horizontais, 1 e 2 vistos em cortes, né? Então, esses dois aqui, ó, essa figura aqui. Tá? Então, ó, nesse ponto 1, você tem uma corrente saindo do plano da tela. E no ponto 2, você tem uma corrente entrando no plano da tela. Tá? Aí ele fala aqui em cima o seguinte: transportando as correntes em 1 igual a 30. Então, nesse fio 1 aqui, você tem uma corrente de 30 amperes, né, vindo na sua direção, e 15 amperes do outro lado, indo para dentro do plano da tela. Tá certo? Considerando o ponto P da figura, indique a direção e o sentido de cada um dos campos magnéticos B1 e B2, criado pelos fios 1 e 2 neste ponto. Então, eu vou olhar para esse ponto aqui. Observa que esse ponto está à mesma distância do fio 1 e do fio 2, né, que é 2 centímetros. Eu quero determinar, na letra A direção e o sentido dos 2 campos que eu tenho nesse ponto. Tá? Como eu tenho 2 fios, cada um deles vai fazer um campo magnético aqui no ponto P. Eu quero saber a direção e o sentido dos 2 campos, produzidos tanto por 1 como por 2, que eu estou chamando aqui de B1 e B2. Tá? Então, se eu for olhar primeiro para esse fio 1, eu vou usar a regra da mão direita aqui, né? Para poder indicar a direção e o sentido do campo magnético B1 aqui no ponto P. Então, como é que vai funcionar a regra da mão direita? Eu coloco o meu polegar
na direção da corrente, tá? Então, como a corrente está saindo do plano da tela, o polegar está apontando para você, tá vendo? E aí os outros dedos vão indicar o sentido do campo magnético, girando aqui no entorno do polegar. Então, se você usar a regra da mão direita, você vai ver que nesse ponto P, o campo magnético produzido por esse fio, por essa corrente, tem que estar subindo, né? Vai ser representado por uma seta, um vetor apontando para cima, tá? Usa só a regra da mão direita aí que você percebe isso. Ó, põe o polegar na direção da corrente, seja apontando para você, e daí os outros dedos vão dar a indicação do sentido do campo magnético, conforme ele gira aqui no entorno do polegar. Então, nesse ponto P, essa corrente 1 vai produzir um campo magnético B1 que aponta para cima, na vertical e para cima. Tá? E o B2, produzido pelo fio 2? De novo, a gente vai usar a regra da mão direita. Só que agora o polegar vai estar apontando no sentido de entrar no plano da tela, né? Porque essa aqui é o sentido da corrente que está fluindo aqui no fio 2. Tá? Então, você tem aí uma corrente entrando no plano da tela, e aí o movimento dos teus dedos no entorno do polegar mostra que nesse ponto P aqui, o campo magnético produzido por esse fio também vai estar apontando para cima. Tá? Então, são dois vetores para cima, né? O B1, que é o campo magnético que acontece por conta desse fio, e o B2, que é o campo magnético que acontece por conta desse outro fio. Tá? Os dois campos magnéticos apontam no mesmo sentido, para cima. Tá? Isso porque esse ponto P está à direita do fio 1, mas está à esquerda do fio 2. Tá? Então, como as correntes são contrárias, os campos magnéticos aqui produzidos pelos dois fios nesse ponto têm que estar orientados no mesmo sentido. Certo? E aí na letra B ele fala o seguinte, ó. Sabendo que B1, né, que é o módulo do campo magnético produzido por esse fio aqui, o fio que está em 1, vale 3 vezes 10 a menos 4 Tesla, qual será o módulo de B2, que é o campo magnético produzido pelo outro fio? Ó, as distâncias são iguais, tá vendo? Esse ponto P está a 2 centímetros do fio 1 e também está a 2 centímetros do fio 2, tá? Mas as correntes são diferentes. Ó, a corrente do fio 1 é 30. A corrente do fio 2 é a metade, é 15. Significa que o campo magnético 2, né, o B2, vai ser a metade do B1. Vai ter um módulo que é a metade do módulo do campo magnético 1, gerado pelo fio 1. Tá? Então, se esse aqui vale 3, né, o B2 vai valer 1,5. 1,5 vezes 10 a menos 4. Certo? Ele fala aqui na letra C, determine o módulo, a direção e o sentido do campo magnético resultante estabelecido pelos dois fios no ponto P. Então, como os dois vetores apontam na mesma direção, no mesmo sentido, que é para cima, o módulo do campo magnético resultante vai ser a soma, né? Então, se um vale 3 e o outro vale 1,5, quanto que vai valer o campo magnético aqui? Vai valer 4,5. 3 mais 1,5. Tá? Então, o campo magnético resultante aqui no ponto P vale 4,5 vezes 10 a menos 4. Tá bom? Então, vocês observam aí que é tudo muito simples, né? A análise aqui das contas no caso da lei de Ampère. Porque a relação matemática ela é bem simples. O campo magnético é proporcional à razão entre a corrente e a distância. Tá? Então, dobrou a corrente, dobrou o campo magnético. Dobrou a distância, significa que o campo magnético vai ser dividido por 2, né? Vai cair a metade. Tá? Aí na questão 4, vou deixar para vocês fazerem aí, ele pede para discutir o ponto Q. Tá? Então, a gente fez aqui uma análise para o ponto P, fica como exercício aí treinar o que acontece aqui no ponto Q. Observa que no ponto Q, né, esse ponto está à direita tanto desse fio como do outro, né?
Então, os vetores aqui, ó, B1 e B2, eles não vão estar apontando para o mesmo lado, né? Vai estar um para cima e outro para baixo, tá? Porque os fios aqui, eles têm sentidos opostos, as correntes, né? Então, se eu estou à direita dos dois, significa que de um lado, né, por um fio, eu vou ter um campo magnético apontando para cima, e pelo outro eu vou ter um campo magnético apontando para baixo, tá? E aí o resultante vai ser o maior menos o menor. Certo? E aí tudo isso que a gente discutiu até agora, né, é por um fio retilíneo, né, um fio numa linha reta, né, produzindo campo magnético, tá? E se eu tiver uma espira, que é um fio, por exemplo, num formato circular, igual a gente está vendo aqui nessa figura, né, tudo se passa da mesma forma, tá? A gente só tem que tomar um pouco de cuidado aí na hora de avaliar a lei de Ampère, para determinar o sentido do campo magnético. Tá? Agora, eu tenho uma corrente que está fluindo por essa circunferência. Tá? Então, se eu for fazer a regra de Ampère, né, a regra da mão direita, ó, eu vou colocar o meu polegar apontando aqui no sentido da corrente, né, que é circulando essa circunferência aí, tá? E aí os meus outros dedos da mão vão estar orientados no sentido do campo magnético. Então, se eu olhar para esse ponto aqui, ó, que é o centro dessa circunferência, tá? Se o meu circuito for tal que a corrente está girando aqui no sentido anti-horário, significa que o campo magnético ele vai estar saindo do plano aqui dessa espira. Tá? O sul está lá dentro, o norte está aqui fora, né? Então o campo magnético está apontando de lá de dentro aqui para fora. É o que a gente está vendo nessa figura aqui. Tá? Isso acontece por conta da regra da mão direita, da regra de Ampère aí. Tá bom? E aí, qual que vai ser o módulo do campo magnético nesse ponto aqui? Do que vai depender o campo magnético nesse ponto? Vai depender da corrente e vai depender da distância que separa esse ponto da corrente, que é o raio dessa circunferência, né? Um campo magnético, ó, proporcional à corrente e inversamente proporcional ao raio, tá? Ou seja, se eu estiver olhando o campo magnético aqui no meio, no centro dessa circunferência, e a minha circunferência for muito grande, se eu tiver um raio muito grande, o campo magnético vai ser pouco intenso, vai ser fraco. Agora, se a minha circunferência for pequena, se o raio dela for pequeno, né, aí o campo magnético vai ser mais intenso. Isso é intuitivo, né? É de se esperar que seja assim. E aí aqui tem alguns exercícios sobre isso, que a gente não vai entrar muito neles, né? E essa parte aqui sobre campo magnético no solenoide, isso aqui a gente vai discutir com mais detalhe na próxima aula, tá? Então, se ao invés de uma única espira, igual a essa, você tiver várias espiras conectadas, né, formando um solenoide, que é aquela mola que a gente viu ali embaixo, tá? O que acontece é que dentro dessa região aqui dessa mola, o campo magnético ele é uniforme, ele é constante, tá? E aí esse campo magnético uniforme é dado por essa regra aqui, ó. O campo magnético ele vai ser proporcional a esse número n, que eu já vou explicar o que é, e a corrente, tá vendo? Não depende da distância, então o campo magnético ele é uniforme ali dentro, tá? E o que é esse n? O n é o número de espiras por comprimento, tá? Então, se eu tenho um solenoide aí, né, uma bobina, onde as espiras elas estão mais concentradas, né, mais compactadas, o campo magnético que eu vou produzir ali é maior do que se elas estiverem mais espaçadas, mais abertas, tá? Isso porque, para o cálculo do campo magnético, você considera esse número n aqui, ó, tá? E o que é esse número n? Esse número n é a densidade de espiras. É a quantidade de espiras que você tem num certo comprimento do solenoide, tá?
Então, digamos que você tenha 1.000 espiras em 10 centímetros. O valor de N é, você pega 1.000, divide por 10, isso dá o valor da quantidade de espiras por centímetro. Tá bom? Então, o campo magnético, ele não depende só da quantidade de espiras, mas de quanto você tem espiras concentradas, tá? Da densidade de espiras, tá? É da quantidade de espiras por comprimento. É isso que vai influenciar no campo magnético, tá? Então, isso aqui a gente vai discutir em mais detalhe na próxima aula. Eu vou voltar nesse assunto. Inclusive, quando você liga o solenoide aí nos terminais da bateria, que é o que a gente está vendo nessa figura, a gente produz um ímã, tá vendo? Um ímã artificial, que é o que a gente chama de eletroímã, tá? Então você tem aqui um solenoide, aí você tem um miolo metálico aqui, né? Geralmente se usa um material metálico. Isso aqui, quando você liga nos terminais da bateria e produz uma corrente nesse fio, vira um ímã. Então você tem um polo norte, um polo sul, conforme a gente viu lá na primeira aula sobre magnetismo, né? Daí você vai ter as linhas de indução aqui no entorno, tá? Então, é o que a gente chama de eletroímã. Você pega por exemplo, um prego ou um parafuso, enrola num fio de cobre, aí liga aquilo ali numa pilha, numa bateria, né, as duas pontas do fio, você liga numa pilha, numa bateria, aquilo vira um ímã, né? E a gente vai discutir isso melhor na próxima aula. Certo? Se tiverem alguma dúvida aí, pode perguntar, tá? Eu vou colocar aqui para vocês a lista de presença. A gente tem mais ou menos aí umas 4 aulas ainda até o final do bimestre. E aí, então, a gente vai ter mais umas 2 aulas de conteúdo, uma ou duas, eu não sei, tem que ver o cronograma. E as últimas 2 aulas a gente vai fazer revisão, tá? Então, eu vou abrir aqui os questionários que estão na plataforma para a gente discutir as questões, né, sem dar a resposta, né, para vocês poderem fazer. Mas a gente vai, nas últimas 2 aulas aí do bimestre, discutir as questões que estão lá na plataforma. Tá certo? Qualquer dúvida aí do conteúdo, pode também mandar mensagem lá pela plataforma perguntando, que eu tiro dúvida, tá? Valeu, um abraço. Para você também.